que bênção. Meus amados queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor, que Deus os abençoe. É um prazer estar com vocês aqui. Como o pastor Claudimiro falou, a gente sempre tem estado junto aqui na Tarde da Bênção. E na última vez que estivemos aqui, falamos sobre a volta do Senhor Jesus, a importância desta volta, como ela se dará, por que Jesus estará vindo. Falamos sobre a ressurreição do corpo, juízo sobre os ímpios, o nome do Deus Todo-Poderoso ser glorificado. E hoje eu quero trazer um pouquinho aqui sobre a importância também desta igreja. A igreja, o apóstolo Paulo disse que o Espírito Santo vai apresentar ela a Jesus no dia da sua volta, ela irrepreensível, ela toda ataviada, formosa. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre essa formosura, como é que nós podemos estar preparados para a volta de Jesus, cuidando da nossa vida espiritual, da nossa vida emocional, da nossa vida sentimental. E para isso eu queria te convidar a se colocar de pé mais uma vez e abrir a sua Bíblia em dois textos bíblicos. Nós vamos ler o livro de Neemias, no capítulo de número 2, e vamos ler também o Salmo 119. Nós vamos ler, então, dois livros aqui esta noite. Pegue aí, Neemias, capítulo 2. Nós vamos ler o verso 2 e depois Salmo 119, verso 28. Aí você segura na sua Bíblia assim, ó, com dois dedinhos assim, ó. Você segura no Salmo, com dois dedinhos, terminou de ler um, você já vira o dedinho e pega o outro. E Neemias e Salmos estão bem próximos aí, então é fácil. Quem já achou aí, diga assim, aleluia. Aleluia. Quem ainda está procurando, fala assim, misericórdia. Eu vou ter misericórdia. Mas se acabar meia-noite, todo mundo sabe que foi porque eu fiquei esperando, pastor, os irmãos aí acharem, né? Então procure aí. Neemias capítulo 2, verso 2, Salmo 119, verso 28. Neemias capítulo 2, verso 2 diz assim: o rei me disse, por que está triste o teu rosto, se não está doente? Tem de ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira. Salmo 119, verso 28. A minha alma de tristeza verte lágrimas, fortalece-me segundo a tua palavra. Nós vamos nesse instante, irmãos, fazer mais uma oração agradecendo a Deus e pedindo a Ele que fale ao teu coração. Peça ao Senhor. Pai bendito, nós te louvamos mais uma vez. Oramos ao Senhor porque sabemos que o Senhor nos ouve quando clamamos. E queremos, ó Deus, a Tua palavra se cumprindo em nós. O Senhor apresentará para si mesmo uma igreja linda, maravilhosa, sem ruga, sem mancha, uma igreja alegre e feliz. E pedimos que o Senhor cumpra isso em nós para a sua própria glória, pois não sabemos se esta é a última mensagem que ouviremos, pois a trombeta pode soar ainda agora e esse culto terminar no céu. Então, seja conosco, Senhor, e abençoa-nos no nome de Jesus. Amém. Tome o seu assento aí, crente. Meus irmãos, a igreja de Cristo ela está sendo preparada para encontrar com o Senhor. E o Espírito de Deus, ela cuida de todas as áreas dessa igreja, na sua santidade. E para trabalhar na santidade da igreja, ele fala ao intelecto e também ao coração. E esses textos que nós lemos aqui, você vai reparar que são textos que falam de, como Neemias, uma tristeza que estava aparente no rosto dele, e quando ele chegou diante do rei, ele percebeu ali que Neemias estava triste. E diz o texto que Neemias tremeu grandemente, porque na presença desses reis, ninguém poderia trabalhar se fosse uma pessoa que hoje nós chamamos de pessoas especiais. Não eram recebidos na presença do rei pessoas assim, pessoas especiais, pessoas que tinham deficiências, não poderiam estar na presença do rei. Muito menos pessoas tristes,
porque esses monarcas, eles entendiam que uma pessoa triste estava trabalhando de mau grado para ele. Então essa pessoa geralmente era colocada na prisão ou mandado embora. Então Neemias, ele ficou muito atemorizado por causa disso. Ele sabia a consequência, porque o rei olhou para ele e viu tristeza nele. Só que o rei, por conhecê-lo, porque Neemias era também seu copeiro e amigo particular, ele disse: eu sei que você não está doente. Eu sei disso. Problema financeiro você não tem porque você ganha muito bem. Sua família eu conheço, sua família está em paz. Essa tristeza sua é uma tristeza de coração. Algo não está bem com você. Já o Salmo 119 que nós lemos, o salmista ele externa algo que estava no coração dele e ele diz: a minha alma de tristeza verte lágrimas. Ele está dizendo: eu estou tão triste que eu não me aguento. Quando eu me pego tomando banho, eu choro. Quando eu estou na minha cama, espero meu cônjuge dormir, meus filhos dormir, eu choro. E ele está dizendo que ele chora de tristeza, mas ele tem uma esperança de que Deus, segundo a sua palavra, segundo a sua promessa, segundo a sua graça, o abençoará. É por isso que hoje, irmãos, eu quero trazer para vocês o tema sobre as tristezas e mágoas, dores e traumas que insistem em nos acompanhar. Ao longo da nossa vida, ao longo da nossa história, nós vivenciamos situações, momentos, sentimentos que de alguma forma ficam recalcados em nós, de alguma forma ficam marcados nas nossas vidas, e alguns de nós até enterram essas lembranças, esses traumas, essas fobias, mas geralmente as covas são covas rasas. E ao menor chuva que dá, ao menor tremor de terra, toda essa podridão, esses cadáveres começam a aparecer e a pessoa então começa a sentir tristezas profundas, momentos de ira inexplicáveis, que ele mesmo não consegue explicar porque está nervoso, porque está irado. Algumas pessoas passam a chorar e quando lhe perguntam, eles nem sabem explicar por que estão chorando. E isso é devido a traumas, angústias, sofrimentos que eles estão carregando e que por mais que eles tentem, às vezes, não conseguem se livrar. Permita-me trazer à memória de vocês um caso muito interessante de uma mulher na Bíblia que eu admiro muito e você também pela sua história e sua fé. Era Ana. Ana era uma mulher que se casou com Eucana, mas ela não podia ter filhos. Eucana, então, usando o costume da época, ele teve, então, uma concubina. E essa concubina foi uma mulher que dava muitos filhos para Eucana. E a cada filho que tinha, para Ana, era uma afronta. Mas perceba que o contexto da história diz que todo ano Ana ia adorar ao Senhor na tenda. Ela ia adorar ao Senhor e cultuar ao Senhor. Até que chegou um ponto, em um culto, em que ela já não tinha mais palavras para falar. Ela já não tinha mais o que clamar. Ela estava com vergonha até que alguém ouvisse a sua oração, e o texto diz que ela sussurrava, ela murmurava bem baixinho. Quando o sacerdote botou os olhos nela, pensou que ela estava embriagada e a repreendeu, olhou e disse: mulher, como você vem embriagada a adorar a Deus, cultuar a Deus? Ela olhou e disse: meu Senhor, não tenha a tua serva como uma filha de Belial. Eu estou aqui falando da minha amargura para Deus, da minha tristeza para Deus. Veja bem, todo ano Ana ia adorar ao Senhor. E essa mágoa insistia em ficar no coração dela. Ela cultuava a Deus e tinha essa tristeza na alma. Ela orava, voltava para casa com essa tristeza na alma. Ano após ano, essa tristeza, ou essa angústia, ou essa oração não atendida, acompanhou Ana e, quem sabe, azedou muitos dias da sua vida. Quando nós olhamos para Ana aqui, nós vamos ver que a esperança que ela teve é que Deus naquele culto, é que Deus naquela mensagem, é que Deus, naquele louvor, fizesse um milagre para a vida dela. Fizesse um milagre na vida dela.
A experiência pastoral, irmãos, ela tem nos mostrado que a salvação é uma dádiva de Deus e uma bênção de Deus. E a salvação é como uma locomotiva que traz vários vagões de bênçãos para a nossa vida. A salvação é apenas a locomotiva que vai trazer tudo de bom que Jesus preparou para nós. Alegria, paz, amor, comunhão, cura, libertação. Mas algo que nós temos que entender é que a salvação que Deus nos dá não significa que haja uma cura instantânea para todas as nossas tristezas, para todas as nossas angústias, para todos os nossos traumas ou fobias. Existem memórias no nosso coração, traumas em nosso coração, tristezas em nosso coração, que necessita de um agir especial e específico do Espírito Santo. É necessário ter uma oração específica, uma mensagem específica, um aconselhamento específico, para que Deus, através do seu Espírito Santo, traga cura, traga restauração, traga de volta a felicidade. Por quê? Porque o que Deus tem para nós é uma vida plena. Mas o que fazer quando nós estamos como Ana? Nós comemos, bebemos, amamos, damos carinho, damos amor, mas toda vez que estamos diante de Deus, aquela tristeza vem, aquela angústia vem, e muitas vezes o choro é descontrolado, a ira é descontrolada, e a tristeza às vezes nos acompanha por muitos e muitos dias. Se essas tristezas e angústias e sofrimentos e orações não respondidas não forem tratadas, doenças emocionais e espirituais começarão a acontecer em nossas vidas. E hoje eu quero trazer aqui para os irmãos algumas coisas interessantes que podem acontecer se essas angústias e tristezas não forem tratadas. Existem pessoas que até hoje carregam uma tristeza no coração, porque uma vez foi acusado pelo pai e pela mãe, ou por um irmão, de ter feito alguma coisa que não fez. E por mais que ele tenha dito, não fui eu que fiz, apanhou a si mesmo, isso marca essa pessoa até os dias de hoje. E essa pessoa hoje tem dificuldade de falar a verdade, porque foi printado nela, a gente chama muitas vezes na psicanálise, na psicologia, foi um print feito nela que se falar a verdade não importa. Ela vai ser castigada da mesma forma e essa pessoa hoje tem dificuldade de assumir quando faz algo de errado. Você pode fazer o que quiser com ela, ela sofre, mas ela não admite. Por quê? Porque uma vez foi injustiçada. E essa injustiça, até hoje, quando ela sofre qualquer coisa, isso dói ainda nela. Muito mais do que a surra que tomou. Existem pessoas marcadas, irmãos, na sua vida porque foram traídas. Pessoas que foram traídas por um amigo, traídas por um namorado, por uma namorada, e hoje têm dificuldade de um relacionamento, de confiar alguma vez agora em outro rapaz, em outra moça. Existem pessoas, irmãos, que carregam dentro de si traumas, porque a sua vida foi marcada. Essa menina confiou em uma pessoa que não devia confiar e essa pessoa abusou do corpinho dela. Esse menino confiou em alguém que não devia confiar, e um menino mais agressivo, uma pessoa mais agressiva, abusou do corpinho dele. E essas pessoas hoje, mesmo depois de adulta, têm dificuldade de relacionar-se, de ter um namorado, uma namorada, ou até se casou, mas tem dificuldade de se relacionar. É uma pessoa que, ao invés de construir pontes, ela levanta as barreiras. As doenças, traumas, angústias que insistem em nos acompanhar diante da vida, precisam ser tratadas pelo Espírito Santo de Deus. Quando falamos desses traumas e angústias, se eles não forem tratados, existem algumas enfermidades na alma, na parte emocional, que surgem. Como, por exemplo,
o desvalor ou complexo de inferioridade. São pessoas que estão vivendo a sua vida, mas nada do que ela faz está bom. São pessoas que têm dentro delas sempre uma vozinha dizendo ali, ó, você não serve para nada. Tudo que você faz dá errado. Você começa até bem, mas não termina. O que o outro fez é melhor do que o seu. Geralmente, essas pessoas com esse complexo de inferioridade, quando elas se convertem, você pensa que acontece o quê com a vida dela? Essa pessoa, quando ela vem para a igreja, ela aceita Jesus, o início da vida dela é maravilhoso. Ah, encontrei Jesus, encontrei a salvação, Jesus me ama. Ah, que bênção, Deus me aceita. Deus me prepara para se encontrar com Ele, mas com o decorrer do tempo, essa voz começa a ecoar novamente no ouvido dela, dizendo, você não é um bom crente, você não consegue ir para os cultos, você falha constantemente como marido, você não é um marido que a Bíblia diz que você deve ser, você não é uma esposa que a Bíblia diz que você deve ser. Você não se envolve com os departamentos da igreja, você é falho. E aí essa pessoa começa a olhar para si mesma e sentir, eu não sou um crente de verdade. E aquela pessoa que sofria lá atrás, hoje está dentro da igreja e ela se sente menor do que qualquer um. Quando ela se compara com os outros, ela está sempre perdendo. Por quê? Porque isso não foi tratado lá fora. Veio para a igreja, é salvo, está caminhando para o céu, mas o complexo de inferioridade anula você para fazer qualquer coisa na igreja. E tudo que você faz, sempre você vai se achar inferior aos outros. E o que acontece? Vai estar dentro da igreja essa pessoa, Claudio Miro, mas sempre se sentindo inferior e nunca vivendo a plenitude da alegria e da graça de Deus na sua vida. Existem traumas e angústias que, se não forem tratados, irmãos, eles são ali o chamado complexo de perfeccionismo. São pessoas que não trataram uma insatisfação e carregam dentro de si um sentimento de culpa. Eles sempre são impelidos com um senso de dever. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Eu tenho que arrumar a casa do jeito que mamãe quer, eu tenho que fazer isso do jeito que papai quer. Geralmente, pessoas que sofrem com esse complexo de perfeccionismo são crianças, que a mãe colocava para varrer uma casa e após varrer, a mãe ou o pai sempre chegava e via coisas que ninguém via. Você não varreu direito, olha esse canto aqui. E passa a vassoura e a menina grava isso, o menino grava isso. Pediu para lavar a vasilha e por mais que o filho se esforçou, por mais que a filha se esforçou, sempre chegava e olhava e dizia assim, ó, não está bem lavada, lava tudo de novo. Está vendo como você não consegue fazer? Eu vou ter que lavar tudo de novo. E isso ficou no coração. E esse menino cresce, essa menina cresce, tudo quanto ele faz, ele se dedica. O pai dizia, você tem que tirar 10, ele estudou, ela estudou, foi lá, tirou 10, e quando veio todo alegre para mostrar que tirou 10, o pai olhou e disse, não fez mais do que sua obrigação. Eu te dou tudo, o mínimo que você deve fazer é isso aí, eu não aceito menos de 10. E aí esse moço cresce, essa moça cresce, e ela se torna insatisfeita, porque por mais que ela faça, por mais que ele faça, nunca está bom. Ele está tentando atingir o topo, e quando ele chega no topo, ele olha e diz, ainda não está bom. Se ele recebe alguém na casa dele, e ele prepara um jantar, um café, ou ela prepara um jantar e um café, todo mundo elogia, mas quando todos vão embora, ele vira para a esposa e diz, eu podia ter feito mais, eu acho que foi pouca carne, eu acho que faltou isso, eu acho que o suco poderia ter uma quantidade sem açúcar para quem não gosta, podia ter um pouco mais doce.
Todo mundo ama, todo mundo acha perfeito, mas essa pessoa tem uma voz o tempo todo que o cobra. Se acha incapaz como pai, os filhos acham ele maravilhoso, acham ela uma mãe maravilhosa, mas ele sempre se sente como se estivesse devendo ao filho, devendo à filha, nunca se realiza. Quando essas pessoas vêm para a igreja, o que você acha que acontece? Quando elas se convertem, quando elas aceitam a Jesus. É uma festa, eles encontraram um Deus perfeito. Um Deus que ama, um Deus que ajuda, um Deus que quer o seu melhor, e essa pessoa começa a se dedicar. Ela olha e diz, pastor, o que tem que fazer? E o pastor diz, tem que orar, ele ora, e ora, e ora. Agora você tem que vir para os cultos, ele vem para os cultos. Olha, você tem que dizimar e ofertar, ele dizima, ele oferta, porque o perfeccionismo dele quer sempre o topo, ele quer estar lá em cima. Mas quando ele está fazendo tudo o que tem que fazer, aquele senso de dever diz, você ainda tem que fazer mais. Você ainda tem que se dedicar mais. E essa pessoa está na igreja, se matando de trabalhar na obra de Deus, mas ela sente como se fosse a obra de Deus um carrasco para ela. Porque sempre ele tem que fazer mais, sempre ela tem que fazer mais, e quando não faz, ela fica em casa ou viaja, e aquele senso de que deixou alguma coisa imperfeita o consome. E essa pessoa fica na igreja e os complexos de perfeccionismo mata a alegria dela. Se ele toca um hino e alguém diz, olha, você solou aquele hino maravilhoso, olha, você cantou aquele hino maravilhoso. Para essa pessoa perfeccionista, não, ali eu não dei o meu melhor para Jesus. São pessoas que no fundo do coração se sentem insatisfeitas dentro da casa de Deus, porque sempre acham que não deram o seu melhor, quando na verdade deram de todo o coração. Mas está marcado na alma as lembranças de um pai e de uma mãe que nunca valorizaram, ou que valorizaram poucas vezes. Existem doenças, irmãos, traumas, angústias que vêm para a nossa vida e trazem traumas, muitas vezes, da suscetibilidade ou traumas e angústias de dependência. Existem pessoas que elas estão vivendo por aí e elas são pessoas altamente dependentes das outras. São pessoas que, se você fizer amizade com ela, ela não te larga mais. Ela te manda mensagem toda hora pelo WhatsApp, ela te liga quase todo dia. Se você encontra ela no supermercado e você precisa fazer compra, você não consegue, porque se ela para o carrinho lá, ela vai te seguindo e vai conversando com você. Não para de falar. São pessoas dependentes. Pessoas que são suscetíveis de forma muito fácil aos sentimentos e emoções. Essas pessoas são assim porque, desde criança, elas quiseram um amor que lhe foi negado. Elas quiseram uma atenção que lhe foram negadas. Quem sabe de um pai e de uma mãe, quando veio trazer um desenho e o pai e a mãe costumou não olhar, e a criança chegava ali e tentava mostrar e o pai não estava nem aí, os irmãos não estavam nem aí. E essa criança, às vezes, procurava um tio para mostrar, alguém tem que me valorizar. Alguém tem que gostar do que eu fiz. Esses tempos eu vi um videozinho, eu gosto muito de pegar uns videozinhos de queda, pessoa caindo, pessoa fazendo alguma coisa assim, só para me rir. Eu gosto de subir na escada, pá, cai, aquilo eu me poco de rir. Às vezes eu estou na cama deitado, põe um fonezinho de ouvido, eu começo a rir, aí fica assim, ó. Aí a cama fica, para que a cama está mexendo. E eu estou ali assim, ó. E eu vi um videozinho que me tocou bastante. Uma menininha chegou para conversar com o pai e com a mãe, mas o pai e a mãe estavam com o celular assim, e ela, nenenzinha, uns 2, 3 aninhos, e ela chega, começa a tentar chamar a atenção, e a mãe não olha, por fim ela se abaixa assim, ó, fica na altura do celular assim, ó, e põe a cara junto do celular assim, ó. Pessoas que sofrem com dependência ou com essa suscetibilidade são pessoas que um dia quiseram a atenção de um pai, de uma mãe, e lhe foi negada.
E ela cresce com isso, dizendo assim, eu tenho que fazer alguma coisa para que alguém me ame, eu tenho que fazer alguma coisa para que alguém me note. E aí ele se torna um namorado, quando cresce, aquele namorado pegajoso. Aquela namorada pegajosa, está o tempo todo ali. Por que você não me respondeu? Onde é que você está? São pessoas que sofrem e existem aqueles que de tanto sofrer se tornam duros, amargos. Eles não ligam mais para ninguém, eles não se importam mais com ninguém porque eles não querem sofrer, eles não querem ser rejeitados. E quando essa pessoa assume algum cargo de autoridade, ou quando ele se casa, quando arranja um namorado para não sofrer, ele é duro. Ele é um chefe, um patrão, um gerente, carrasco. Ele usa o poder para que as pessoas cheguem até ele, dependam dele, porque ele não aceita mais sofrer por causa de ninguém. Ele não aceita mais que ninguém lhe dê atenção. Se você casou, você tem que me dar atenção. Ele exige atenção. São pessoas que sofrem e estão fazendo os outros sofrer porque querem atenção demais. Eu me lembro a história de um pastor. Ele estava saindo para fazer algumas coisas, porque pastor tem muitas coisas, não é só pregar, não é só administrar a igreja, às vezes tem que sair, comprar algumas coisas, tem que resolver algumas coisas, visitar algumas pessoas, e o pastor estava saindo com a cabeça cheia de coisas, e passou um irmão chamado Charles, e pastor, a paz, e ele, ô Charles, paz e tal, meu irmão, eu tenho que passar aqui, e passou. Passado uma hora, alguém liga o pastor, o senhor está com raiva do Charles? Não estou não, por quê? Não, o Charles me ligou aqui desesperado, diz que o senhor está com raiva dele. Não, rapaz, Deus que me livre, o Charles é uma bênção. Passado mais um tempo, alguns irmãos estão chegando lá na igreja, pastor, você está chateado com o Charles? Não estou não, não encontrei o Charles ali, rapaz, ele falou, alguma coisa aconteceu, acho que o pastor está com raiva de mim. Pastor, ele está desesperado. Quando foi no culto à noite, o pastor dando a paz do Senhor, pessoal, pastor, você fez alguma coisa com o Charles está chateado com o senhor. O que aconteceu? Aí o pastor lembrou, falou, meu Deus, o Charles é aquele irmão que quando ele pega para conversar com você, você tem que parar para dar a paz do Senhor, perguntar como ele está, dizer que está orando por ele, como vai seu pai, como vai sua mãe. Olha, hoje à noite tem culto, você já leu aquele texto bíblico? E ali você tem que dar 1 hora de atenção para ele, porque se você não der, ele começa a dizer, eu acho que ele está com raiva de mim, eu fiz alguma coisa, eu acho que foi aquele dia que eu não fui no culto, eu acho que foi aquele dia que ele me chamou para mim ir lá e eu não fui, e aí ele começa a cobrar de si mesmo e a dizer para todo mundo, eu acho que a pessoa está com raiva de mim, você sabe se eu fiz alguma coisa para ela? Irmãos, pessoas que têm essa dependência, ninguém consegue saciar a carência dela. Por mais que você se doa, por mais que você se entregue, ninguém consegue saciar. E quando essa pessoa vem para a igreja, você acha que acontece o quê? Ela está na igreja e daqui a pouco ela começa a cobrar a atenção de todo mundo. E ela vai migrando de uma pessoa para outra. Hoje está comigo, quando eu não servir mais, aí está com Claudio Miro, quando eu não servir mais, está com outro. E ela vai migrando de pessoas para pessoas porque ela tem essa dependência. Se nós não tratarmos nossos traumas, nossas angústias, nossos medos, pode surgir em nós, irmãos, complexos contra ou a favor ou contra a nossa sexualidade. Existem pessoas altamente complexadas nas áreas sexuais. Porque essas crianças, quando estavam crescendo, em algum momento confiou em alguém que não deveria ter confiado. Confiou em alguém que abusou dessa confiança e tirou a sua inocência. E quando tirou a sua inocência, essa pessoa, quem sabe, travou isso dentro dela, não contou para ninguém, ou contou para o pai e a mãe e não acreditaram. E essa pessoa simplesmente se forma, vira uma mocinha, vira um rapaz, e hoje anda de namoro em namoro, e não consegue namorar para casar. Por quê? Porque tem medo, porque sofre.
Eu me lembro de um caso que atendi, uma pessoa estava querendo suicidar-se, me pediram ajuda, comecei a dar aconselhamento pastoral, e com 2 meses já vi que o caso já estava bem, a pessoa já estava bem resolvida, e eu disse, olha, acredito que nós podemos terminar por aqui, você já está bem. E ela olhou, pastor, só poderia me ajudar em alguma coisa? Eu falei, posso. O que ela disse? Olha, pastor, como o senhor vê aqui, eu sou mulher, mas as pessoas me chamam de Juninho Play, e eu não gosto, não sei por que me chamam assim, e eu gostaria que isso acabasse. Eu falei, olha, não tem como a gente mudar a percepção que os outros têm de você. O que os outros veem em você é o que eles veem. O que a gente pode mudar é a forma como você age, que faz com que eles te vejam assim. Como você gostaria que eles te vissem? Eu gostaria que eles me vissem mais feminina. E aí eu perguntei, o que é ser feminina para você? E ela simplesmente não sabia explicar o que era feminilidade. Eu disse, quais mulheres você admira? E ela não tinha. Eu disse, vai para casa, daqui uma semana você traz para mim 3 mulheres que você admira, sua beleza, sua feminilidade. Ela voltou, trouxe para mim, nós começamos a trabalhar. Ajudei com que ela soltasse o cabelo, usasse uma maquiagem. Foi uma luta para usar batom, mas conseguiu. Falei, começa usando dentro de casa, soltando o cabelo dentro de casa, depois começa a ir para o trabalho, começa a ir para a rua, e ela começou. Quando vi que ela já estava bem, perguntei se no trabalho, falei assim, e um vestido? Não, vestido ainda não. Vestido ainda é muito cedo. E aí eu olhei e falei assim, olha, já estamos caminhando muito bem, você já pode andar sozinha. Lhe dei ferramenta. Ela disse, pastor, você pode me ajudar só em mais uma coisa? Eu falei, sim. E eu já sabia pelas conversas aonde iria. Ela disse, eu fui abusada, pastor. Eu tento namorar, mas todas as vezes que eu namoro, eu me afasto. Quando chega alguns momentos, eu me afasto. E eu disse assim, olha, a gente pode trabalhar de 2 formas. A forma demorada, que é com as nossas conversas, e Deus vai tratando, a gente vai descobrindo, e Deus vai tratando você. E pode ser a forma mais rápida, aonde o Espírito Santo de Deus pode fazer algo no seu coração. Uma vez que você falou, a gente trata hoje mesmo. Ela disse, pastor, eu quero a forma rápida. Então, conversei com ela e falei, nós vamos fazer uma oração aqui para quebrar isso dentro de você. E quando nós fomos orar, irmãos, eu disse assim, eu vou falar e você vai repetir. E eu orei e ela repetia assim, Senhor, me toma em suas mãos. E ela repetindo, me abençoa porque eu fui abusada e eu peguei medo de homem. Mas eu sou mulher, me reconheço como mulher. E eu quero ser amada por um homem. Senhor, cura a minha sexualidade. Aí ela se silenciou. Senhor, eu sou uma mulher que gosta de homem. Ela repetiu. Senhor, eu quero ser tratada porque eu quero namorar. Senhor, cura a minha sexualidade, porque eu quero me casar. Quando eu falei assim, ela repetiu, eu falei assim, e quando eu casar, eu vou me entregar para este homem. Vou confiar nele e vou ter prazer com ele. Ela não repetiu. Abriu os olhos e disse, pastor, ainda não estou preparada. Consegue entender? Existem mágoas que estão guardadas muito profunda na alma. A pessoa vive, está na igreja, está cantando, está adorando. Tem sonhos que não consegue alcançar, porque tem coisas dentro dela que precisa o Espírito Santo iluminar essa escuridão. Precisa tirar tudo que está podre lá dentro. Precisa entrar e dar vida novamente aos sonhos que foram mortos. Se a gente não trata esses traumas e angústias da nossa alma, existem doenças que podem chegar, como o complexo de indecisão. Existem pessoas altamente indecisas. Pessoas que hoje não conseguem escolher. Ela está numa profissão, a profissão não é a que ela quer. Ela quer um salário melhor, está ganhando pouco, mas quando surge uma oportunidade, ela fica na dúvida, ela não consegue decidir.
Existem pessoas que estão namorando e agora a coisa está ficando séria. E ela não sabe se quer casar, noivou e não sabe se quer casar. Está indeciso. Pessoas que desde criança era a mãe que escolhia tudo, era o pai que escolhia tudo. Não fez o curso que queria, fez o curso que o pai queria, fez o curso que a mãe queria. E esse rapaz, ou essa moça, ou esse homem hoje, esse pai hoje, esse avô hoje, é uma pessoa indecisa. São pessoas que não gostam de tomar decisões, ela sempre deixa para o outro escolher, não consegue escolher nem a roupa que vem para o culto. Que roupa que você acha que eu devo ir hoje? Você acha que a gente deve comprar essa casa ou essa casa? Eles não têm poder de decisão. A vida deles é, por que alguém não escolhe para mim? É muito mais fácil alguém escolher para mim. Escolhe, eu vou lá e faço. Essas pessoas, quando aceitam Jesus e vêm para a igreja, essa pessoa acha maravilhoso, porque ela tem um Deus todo-poderoso que ordena. E ela entende, agora eu vou só cumprir, Deus fala e eu vou fazer, é maravilhoso. Só que com o passar do tempo na igreja, essa pessoa escolhe que esse Deus também dá liberdade para você escolher. Que esse Deus, ele chega para você e diz, eu tenho o caminho da bênção e o caminho da maldição. Eu tenho um caminho que você pode viver solteiro me servindo, ou você pode casar me servindo. Qual que você escolhe? E essa pessoa começa agora a sentir dificuldade na igreja, porque o tempo todo o evangelho diz, tome uma decisão. Você não pode andar com um pé no mundo e um pé na igreja, tome uma decisão. E essa pessoa agora começa a ter choques culturais, emocionais, porque ela quer que o pastor decida por ela. Ela chega e diz, pastor, decida o que eu tenho que fazer, me fale. Essas pessoas vêm para a igreja e a indecisão as consome. Elas estão na igreja e a infelicidade de não tomar uma decisão corrói a alegria e a felicidade dela na igreja. São traumas e angústias que o Espírito de Deus pode trazer cura para a nossa vida. São traumas, angústias, fobias que o Espírito de Deus pode nos ajudar. Pessoas indecisas, eu lembro aqui de uma história, quem gosta de carro aqui vai saber disso. Existem pessoas que chegam na loja de carro e um vendedor contando. O rapaz olhando pelo vidro, né, viu um rapaz lá olhando assim, ia nos pneus assim, ó, chutava os pneus do carro, olhava, mandava levantar o capô, olhava, largava aquele carro, ia para outro, ligava o carro, apertava o acelerador, dizia que estava fumaçando, chutava outro pneu do carro, aí um que estava acabando de comprar, falou, rapaz, aquele rapaz já viu já uns 5 carros só no tempo que eu estou aqui. Aí o vendedor olhou e falou, rapaz, esse aí vem aqui quase todo mês querendo comprar um carro. Esses aí são chamados chutadores de pneus. Eles vêm aqui, todo carro para ele tem problema. E eles não conseguem escolher. Ele gosta de um aqui, ele vai na outra loja, gosta também da outra loja, que a gente é vendedor, a gente tudo se conhece. Ele vai nas lojas. Tem um carro que ele gosta mais. Em cada loja ele tem um carro que ele se sente mais à vontade. O que acontece? Ele não escolhe nenhum. Existem pessoas que estão na igreja e ele não se decide em nada, e nada na vida. Viver assim é desgastante para ele. Aí você pode perguntar, pastor, Jesus pode fazer alguma coisa por mim? Claro que pode. O Espírito de Deus pode trazer salvação, não apenas. Lembra que eu falei? A salvação é a locomotiva que traz os vários vagões da bênção de Deus. Obrigado, querido. Romanos, capítulo 8, verso 26, o apóstolo Paulo, ele disse assim, também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Essa ideia que ele traz aqui, de que o Espírito nos assiste, ou nos ajude,
no grego significa dar uma mão para ajudar. Significa interessar-se em algo de alguém. Significa trabalhar em conjunto com alguém para realizar uma tarefa. O que o apóstolo Paulo está nos dizendo aqui é que através do Espírito Santo de Deus, Deus começa a trabalhar na sua vida, a se envolver na sua causa, e quando você apresenta para Ele algum dos seus problemas, das suas angústias, dos seus traumas, Ele coloca o Espírito Santo como seu ajudador ao seu lado, e Ele não te larga enquanto não completar a obra. Ele vai pegar com você e Ele vai até o final com você. Eu me lembro aqui de Jacó. Jacó estava saindo decepcionado, desanimado, ameaçado de morte, deixando a herança para trás. E ele teve um sonho, e o Senhor apareceu para ele no alto da escada e disse: eu não te abandonarei, nem te deixarei, até cumprir todas as promessas que eu te fiz. O Espírito Santo de Deus, irmãos, Ele trabalha em nós e trabalha por nós. Quantos creem nisso aqui? Deixa eu ver. Dá um brado de glória para esse Deus. Ele trabalha em nós e trabalha por nós. Eu quero trazer para você aqui, meu irmão, 5 princípios bíblicos que você precisa compreender, aceitar e vivenciar para que o Senhor cure os traumas, angústias e complexos da sua vida. Tristezas que você entra no culto e sai do culto, e elas estão lá escondidas em você e de vez em quando reaparecem na sua vida te trazendo frustrações. A primeira coisa que você tem que compreender, aceitar e viver é: encare o seu problema de frente. Encare a sua luta, a sua angústia, a sua tristeza, o seu sofrimento de frente. Creia que Deus está com você. Você sofreu, é claro que sofreu. Alguém abusou de você, te humilhou em público, isso aconteceu, é fato, é verdade. Mas o que você está fazendo com isso que fizeram com você? Como você está reagindo a tudo isso que fizeram com você? Você precisa se abrir, você precisa buscar orientação, você precisa conversar com alguém. Há um texto muito interessante de Tiago, no capítulo 5, verso 16, que ele diz assim: confessai uns aos outros vossos pecados e oreis uns pelos outros para serdes curados. Quando ele diz assim, confessar, ele está dizendo assim: se abra para alguém. Se abra com o seu pastor, se abra com o seu amigo. Se abra com alguém que se interessa por você. Fale do seu problema, fale da sua angústia, fale do que está te machucando, fala daquilo que está te trazendo infelicidade. Abre o coração, por quê? Quando orar por você, Jesus vai operar milagres. Quando essa pessoa abençoar você, o milagre vai acontecer de verdade. Há alguns anos atrás, em 2012, me ligaram e disseram: pastor, eu estou com uma amiga desesperada, vai sair agora de carro para a Bahia, desesperada. Eu estou com medo dessa amiga morrer na estrada. Teria como o senhor atender ela? Eu falei: tenho sim. A pessoa veio e me contou a história: pastor, sou de outra denominação, sou católica e não tenho muito contato, mas a minha amiga é evangélica e ela conheceu o senhor, e eu estou indo para a Bahia agora desesperada. Deus nos abençoou aqui na nossa cidade, conseguimos montar uma empresa, essa empresa cresceu, temos uma sede aqui, uma filial na Bahia, e meu marido tem 2 anos que ele administra lá e vem para cá nos finais de semana. E eu desconfiei, pastor, e descobri, ele tem uma outra família na Bahia. E eu estou saindo daqui, e eu vou para lá, eu vou acabar com tudo, meu casamento acabou, e eu vou, e é capaz de eu nem chegar lá, porque minha vontade é morrer. O que você faz numas horas dessas? Encare o problema de frente. Encare. Falei com ela: você precisa encarar que o seu casamento está indo embora.
O que aconteceu? Ele falou que vai largar outra família, vai ficar comigo. Você acredita nele? Eu não sei. Eu falei, eu te aconselho a acreditar, lutar pelo seu casamento. Mas eu não consigo perdoar. Eu falei, tem que perdoar, porque Jesus nos ordena perdoar. Ela disse, mas eu não sei como. Fiz um tratamento de choque com ela. Abri a Bíblia, Mateus capítulo 6, Mateus capítulo 16, 18. Fomos lendo sobre perdão, oração do Pai Nosso. Falei, olha, se você for daqui para lá e morrer, você acha que você vai para o céu? Ela disse, não, porque eu estou com ódio no coração. Eu falei, então, com ódio no coração, seu casamento também não é restaurado. Você tem que perdoar o seu marido. Qual é o nome da mulher? Ela sabia o nome da mulher. Você vai orar comigo aqui. Eu fiz a oração ajudando ela. Eu orava e ela repetia. E aí, na hora que eu falava, ela falava o nome do marido e falava o nome da mulher, e disse, Senhor, eu perdoo em nome de Jesus. Eu perdoo. Eu não tenho forças, mas eu perdoo no nome de Jesus. Orei por aquela mulher, pedi para que Deus guardasse ela na estrada. Passado 2 semanas, essa mulher apareceu na igreja sem avisar. E ela disse, pastor, não sei que mágica você fez. Não sei que mágica você fez. Eu fui daqui para a Bahia pensando em tudo que você falou e Deus colocou amor no meu coração pelo meu marido. Eu perdoei, nosso casamento está restaurado e eu vou morar lá na Bahia com ele. Percebe? Encare o problema de frente. Quem te magoou? O que você está fazendo com essa mágoa? Quem te entristeceu? O que você está fazendo com essa tristeza? Converse com alguém, deixe alguém orar por você. Fale com Deus e diga, Deus, esse problema não vai me deter mais. Eu nasci de novo, eu nasci para ser feliz, eu nasci para ser alegre, eu nasci para ter paz, eu nasci para dar ao Senhor o meu melhor e nada vai impedir que isso aconteça. Encare o seu problema de frente. Segundo princípio para que milagres aconteçam na sua vida, aceite a sua responsabilidade no fato. O que você está fazendo com tudo isso que fizeram com você? Você está se trancando na sua tristeza, na sua angústia? Você está liberando a sua ira, a sua raiva? E aí, quando alguém lhe pergunta por que você está assim, você diz, eu estou triste assim, porque olha o que fizeram comigo. Eu estou irado assim, porque olha o que estão fazendo comigo. E aí você joga isso para as outras pessoas. Você não aceita a sua responsabilidade de que é você que está se irando, é você que está perdendo a calma. O Espírito Santo de Deus te dá domínio próprio. O Espírito de Deus te dá controle. Você tem que assumir a sua responsabilidade. Você tem que olhar para você mesmo e dizer, como eu vou me comportar depois disso? Como eu vou agir depois dessa traição, depois dessa palavra? Como eu vou agir com essa palavra áspera que a pessoa me deu? Decida agir como Jesus sempre agiu. Decida agir com amor, decida agir com severidade e justiça, assuma o controle da situação. Eu gosto muito da história de Jabes. Jabes, quando nasceu, o nome dele, que a mãe lhe deu, significa filho da minha dor. Filho que me causa dor. Alguns escritores chegaram a dizer, filho da minha desgraça. Imagine, quando alguém pronunciava Jabes, ele estava dizendo filho que causa dor na mãe. O nome bonito é João. Gosto muito desse nome. Acho lindo. Agora, filho da minha dor, você já pensou? Um coleguinha chegando assim, filho da minha dor. Filho que dá desgosto para a mãe, seu pai está te chamando. Jabes não pôde mudar a sua história. Ele sabia que não podia mudar o que aconteceu, não podia mudar o nome que lhe deu. Um dia ele entendeu e disse, eu preciso aceitar a minha responsabilidade.
Alguém pode ter dito que eu sou o filho que traz dor para a mãe, sou filho da desgraça da minha mãe. E ele orou e disse, ó Deus, tomara que me abençoes, que me prospere, que alargue os meus termos, as minhas tendas, que me livre do mal, que não deixe, ó Deus, eu ser prejudicado por toda essa história do meu passado. O texto termina dizendo assim, Deus ouviu a oração de Jabes e ele foi mais ilustre do que os seus irmãos. Ei, crente, não importa o que aconteceu com você, o que importa é o que você vai fazer com o que aconteceu com você. Entrega na mão de Deus e diz, Deus, olha o que estão fazendo comigo, olha o que estão querendo que eu me torne, eu não aceito esse nome, Deus, eu não aceito essa história, vão me chamar do que eles quiserem, mas o meu futuro está nas suas mãos, ó Deus. Assuma a sua responsabilidade, mude a sua história. Ontem eu estava conversando com alguns irmãos, e tem um lá que é gago, um diácono abençoado da igreja, e eu ponho ele para pregar. Quem não conhece ele começa rindo, termina o culto chorando, e quando termina de pastor, que homem de Deus, hein? Que homem de Deus. E eu me lembro que eu era muito gago, meu apelido era Kikiki. Quando eu tinha que falar alguma coisa, minha mãe sempre mandava eu comprar alguma coisa, e eu falava que não ia, ela falava assim, vou escrever então. Ela escrevia porque quando eu chegava na loja, eu sou da época que se embalava pão no papel e amarrava ainda com barbante. Sou dessa época. A meninada hoje sabe o que é isso não, pastor Claudio Miro? Hoje é tudo sacolinha, põe assim, ó. Eu sou dessa época, que a balança era aquela balança assim, ó. Você botava aqui assim, tinha um ponteiro ainda assim, ó. Aí chegava lá, fazia, as pessoas me conheciam, fazia de picardia. O que é que você quer, João? Só para mim falar. Me dá um para poder falar 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão. Bati o pé para ver se pegava no tranco. Aí o apelido ficou Kikiki. Enquanto era criança, irmãos, a gente ia levando. Por quê? O gago é nervoso. Começou muita coisa, eu sentava o braço. E pronto. Só que à medida que você vai crescendo, você vai para a escola. Aí você precisa ler texto. Eu desmaiei na escola. Porque eu não conseguia falar, só acordei na secretaria. As professoras me dando água. Minha mãe vindo me buscar. Dificuldade de falar. E eu fui crescendo complexado, com medo de falar com as pessoas e os outros riem. E é engraçado mesmo, o gago é engraçado. E aí um dia eu não sei como, só sei que um dia minha mente se iluminou. E eu comecei a entender que eu poderia falar bem. E eu gostava de assistir o Silvio Santos falando. E um dia, eu não sei quem, eu aprendi que se botasse um lápis na boca, botasse na língua e começasse a falar, você começaria a falar bem. E eu comecei a pegar meus livros de escola, comecei a ler revistinhas, botava aqui, ó, e começava, olha, e olha. Ia para frente do espelho e começava a falar, e comecei a gostar do som da minha voz. De vez em quando agarrava assim, mas ia saindo. Comecei a gostar de contar história, porque as pessoas riam da minha gagueira, daqui a pouco começou a rir, de eu contar as histórias. Passaram a não rir mais de mim, mas se rir para mim. Com o passar do tempo, a gagueira hoje é quase que imperceptível. O pastor José Bruno, em Santa Marta, Assembleia de Deus de Santa Marta, um dia sentei com ele, falou, senta aqui, João, sentei com ele, o pastor Bruno é meio gago também, o pastor Bruno, ele fez... Aí ele chegou para mim e falou bem assim, estava ele e o evangelista, e falou assim, você é gago. Eu falei, não sou não. Ele falou, você é gago. Eu falei, não sou não. Ele falou assim, você é um gago que conhece o outro. Um gago conhece o outro.
Um dia eu resolvi assumir a minha responsabilidade. Eu não entendi o porquê eu era gago, não sabia porquê. Mas eu resolvi falar assim, eu quero aprender a falar, eu quero aprender a ler em público. Eu quero poder falar e as pessoas não riem mais de mim, mas rir para mim, rir das coisas que eu posso falar, porque eles acham engraçado e não porque eu sou engraçado pela minha gagueira. Não importa a história que você tem até o dia de hoje. O que importa é o que Deus vai fazer com você a partir do dia de hoje. Assuma a sua responsabilidade, diga, até hoje aconteceu isso, mas a partir de hoje na minha vida é uma nova história. Eu aceito a minha responsabilidade. Deus vai me curar, Deus vai me abençoar. Quantos creem nisso aqui? Deixa eu ver. Levante a mão, dá um brado de glória para esse Deus. Terceiro princípio, pergunte a si mesmo se você quer ser curado. Pergunte a você mesmo. Essa pergunta é importante porque ela faz você refletir. Você deseja realmente ser curado ou está querendo apenas conversar sobre o seu sofrimento para receber atenção? Você realmente quer ser curado ou você apenas quer conversar com as pessoas para atrair compaixão das pessoas pelo sofrimento que você teve, pela história triste que você teve? Existem pessoas que já se acostumaram a ficar falando da vida deles, dos problemas deles, das angústias deles, só para os outros sentir pena, para as pessoas sentirem dó. A pergunta que eu te faço hoje, você quer ser curado? Você quer mudar? Jesus, quando ele encontrou aquele paralítico no tanque de Betesda, o que ele perguntou? Queres ser curado? Aquele moço começou a falar a história dos seus problemas. Jesus só olhou para ele e disse assim, levanta, toma a tua cama e anda. Hoje o meu Senhor Jesus está aqui, Ele está te dizendo, se você quer ser curado, hoje eu vou libertar você dessas angústias, vou libertar você dessas fobias, vou libertar você dessa ansiedade. Hoje eu vou trazer para você cura, libertação para a sua vida. Queres ser curado? Então, aceite essa verdade, aceite no seu coração que Jesus tem para você essa libertação e esse milagre. Concluindo, quarto princípio, aprenda a perdoar todas as pessoas que estão envolvidas na sua tristeza, no seu trauma, na sua angústia. Aprenda a perdoar todas as pessoas envolvidas. O perdão é a forma que Deus usa para libertar você das angústias, desses traumas, desses complexos. Existem pessoas que não querem perdoar, por quê? Porque ela pode julgar a culpa nessas pessoas. Por isso ele não perdoa o pai. Porque ele diz, eu sou assim por causa do meu pai. Ele tem desculpa. Eu sou assim por causa da minha mãe. Ela tem desculpa para agir nervosa. Existem pessoas que não querem perdoar o marido porque usa como desculpa para dizer, por isso que eu sou uma má esposa, por isso que eu sou assim. Não quero perdoar a minha esposa porque usa como motivo para dizer, ela me magoou demais, e aí ele pode ser duro, pode ser severo, pode ser um mau marido. Perdoe todas as pessoas que te magoaram, que te machucaram, que estão envolvidas nesta angústia que você carrega. Fale os nomes delas para Deus. Talvez você pode dizer, pastor, eu não sei como fazer isso, apenas faça. Lembra da mulher que eu te falei? Eu só ajudei ela a falar o que ela tinha que falar. E nem evangélica ela era. Do caminho para a Bahia, 6, 8 horas de viagem, o Espírito Santo de Deus converteu o coração dela e ela chegou lá mudada, transformada. E quando voltou 2 semanas depois, por não conhecer o poder do Evangelho, pergunta, pastor, que mágica você fez? Não é mágica, é o Espírito Santo de Deus que é o nosso ajudador. É Ele, é a glória dEle, é Ele que faz. Ore a Deus e fala, Senhor, eu estou perdoando meu filho por ele ter feito isso comigo. Ele nunca devia ter falado isso para mim. Eu perdoo o meu pai, ó Deus, por aquilo que ele fez comigo.
E aí, à medida que você vai falando, à medida que você vai orando, à medida que você vai entregando, o Espírito Santo de Deus vai iluminando essas áreas da sua vida, e milagres começam a acontecer, e aquilo que doía já não vai mais doer mais, aquilo que causava tristeza já não vai mais causar tristeza a você. Lembra de José? Quando José encontrou os seus irmãos, ele já sabia quem todos eles eram. Quando José se revela aos seus irmãos, todos eles estão ali chorando, mas daqui a pouco veio na consciência deles, dizendo assim, José pode se vingar de nós, ele está nos abraçando agora, mas daqui a pouco ele vai se vingar de nós. Eles pedem a José uma prova de que José não vai se vingar. José, olha, diz, como eu poderia me vingar de vocês? Todo o mal que vocês tramaram contra mim, Deus transformou em bênçãos. Eu não matei vocês quando vi vocês, nem aprisionei vocês quando vi vocês, porque eu já perdoei vocês, há muito tempo. José não prendeu os seus irmãos, nem mandou matar os seus irmãos, porque ele já tinha perdoado. José já vivia feliz com Deus. Deus quer que você liberte pessoas que estão presas no seu coração. Simplesmente ore, simplesmente fale, Deus, eu perdoo. Eu perdoo o senhor fulano de tal porque ele me magoou. Eu perdoo fulano de tal porque ele abusou de mim. Eu perdoo fulano de tal porque ele falou de mim o que não devia falar. E quando você orar e entregar na mão do Senhor, o milagre vai acontecer neste lugar, esta noite. Aleluia. Queria chamar o Ministério de Louvor aqui, irmãos. E gostaria de convidar você a se colocar de pé. Eu quero orar por você. E falar aqui agora o quinto princípio que você deve compreender, aceitar e vivenciar. O quinto princípio é perdoe a si mesmo. Vão repetir comigo? Eu preciso perdoar a mim mesmo, vamos lá? Eu preciso perdoar a mim mesmo. Vão repetir de novo? Eu preciso perdoar a mim mesmo. Existem pessoas na igreja feridas, machucadas, angustiadas, porque elas aceitam que Deus as perdoou. Elas estão na igreja e não têm dúvida de que Jesus perdoou os seus pecados. Mas eles não conseguem se perdoar por coisas do passado. Existem pessoas que não consegue perdoar a si mesmo e vive uma vida como um pai que tem ressentimentos com os filhos e perdeu a direção da família como pai. Por causa de um erro que cometeu no passado, quem sabe por uma surra que deu, por um castigo que fez, uma palavra que deu, e ali, toda vez que precisa agir como pai ou agir como mãe, esse erro do passado te impede de exercitar a autoridade como pai e como mãe dentro de casa. Porque um dia você perdeu o controle. E você está perdendo a direção dos seus filhos dentro de casa. Existem esposas que estão vivendo uma vida de infelicidade, porque não consegue se entregar mais para o esposo, não consegue mais viver em paz com os esposos, por causa de um erro que cometeu no passado, de uma palavra que falou no passado. E toda vez que tenta se aproximar mais, se lembra daquilo que fez e começa a dizer, eu não mereço ser feliz porque eu já fiz isso com ele. Eu não mereço ser feliz porque eu já errei com ele. E aí estão vivendo casamentos que não desfrutam de toda a plenitude. Pessoas que estão na igreja e não conseguem mais trabalhar na igreja, se envolver na igreja, porque algum dia discutiu com alguém. E por essa discussão, esse ponto de vista, você não consegue mais se envolver com nada na igreja, porque toda vez que você pensa em assumir uma responsabilidade, vem na sua cabeça aquilo que aconteceu e você hoje vive uma vida espiritual sem se envolver com a igreja e com a obra de Deus.
O apóstolo Paulo sabia muito bem o que é olhar para a sua vida e ter arrependimentos. Paulo foi um homem que deu o voto para matar Estevão, um diácono da igreja. Imagine que nós fôssemos a igreja aqui, primitiva agora, Barnabé está trazendo Paulo para a igreja agora, e Paulo está pregando e ele está olhando nos olhos da viúva de Estevão. Ele está olhando nos olhos, imaginando que tenha filhos, dos filhos de Estevão. Paulo está pregando agora numa igreja onde ele agarrou mulheres pelo cabelo e lançou na prisão. Ele está pregando e olhando nos olhos de homens que ele surrou. Como viver na igreja assim? Como pregar na igreja assim? Como viver entre os irmãos com tantas coisas ruins do passado? Imagino que foi por isso que ele escreveu em Filipenses capítulo 3, a partir do verso 13, ele diz: irmãos, não que eu seja perfeito, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para a que estão diante de mim. Eu não posso apagar o que eu fiz, mas eu posso seguir para o alvo, que é Cristo Jesus, pela plena soberania do Senhor. Eu posso seguir adiante, eu posso ir adiante, vá adiante! Perdoe a si mesmo, faça a obra de Deus, ame, se deixe amar. Eu quero hoje orar por você. Por você que quer vencer alguma tristeza que você carrega, algum trauma que você carrega. Se você hoje quer dizer um basta, eu gostaria de convidar você a vir aqui à frente. Eu quero ministrar uma oração por você. Ana entrou naquele culto com uma tristeza que sempre a acompanhava. Venha que eu quero orar por você. E quando o sacerdote olhou para ela, com a tristeza que ela carregava, com a angústia que ela carregava, ele disse para ela assim: vai em paz, e que o Senhor cumpra o desejo do seu coração, que Deus te abençoe. Vários cultos Ana veio e voltou do mesmo jeito. Mas naquele culto Ana veio e recebeu uma palavra profética. E diz o texto que quando ela foi voltando para casa, o seu semblante já não era mais triste. Eu não sei quantos cultos você tem carregado essa angústia, essa tristeza, esse trauma. Mas hoje é o dia que o meu Senhor curará você, abençoará você. Venha, eu quero orar por você. Orar por sua vida. O ministério de louvor vai adorar a Deus com um cântico, e eu quero orar por você. Pai amado, eu estou orando agora pelos meus irmãos, pelas minhas irmãs. Estou orando pela sua igreja que o Senhor tem preparado para o arrebatamento. Uma igreja santa, uma igreja pura, imaculada, uma igreja curada, uma igreja, Senhor, que ama e se deixa amar. E eu estou entregando, Deus, cada um desses meus irmãos e irmãs aqui agora, pedindo, Senhor, entra, meu Deus, e toca no profundo da alma de cada um. Senhor, arranca essa tristeza agora. Aqueles que estão perdoando as pessoas que os feriram, que os maltrataram, Senhor, confirma agora essa libertação, esse perdão. Aqueles, ó Deus, que estavam carregando tristezas e angústias na alma, Senhor, limpa essa tristeza, limpa essa angústia e comece a trazer de volta, Senhor, a alegria. Comece a trazer de volta, Senhor, o gozo. Senhor, traga para a vida deles agora um gozo tal qual eles nunca experimentaram, Senhor. Eu te peço, querido Espírito Santo, enquanto nós vamos cantar esse cântico, venha sobre o teu povo agora e opera milagres, Senhor. Opera milagre, Senhor. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada permaneça em oração, permaneça em oração. De bom, o Espírito de Deus está agindo. Desejo eu tenho de ser transformado
Receba onde você está agora a cura do Senhor, o milagre do Senhor. Receba no nome de Jesus a plenitude do Espírito de Deus. Seja livre dessa angústia, dessa tristeza. Seja livre desse trauma, desse complexo. Seja livre. Receba no nome de Jesus alegria, felicidade. Receba no nome de Jesus plenitude, para que você possa amar e se sentir amado. Receba no nome de Jesus. Mão direita assim para o céu, escute. Eu vou abençoar você. E quando terminar de te abençoar, você vai segurar a sua bênção bem forte. Vai dar um brado de glória a Deus. E depois você vai dar um abraço em pelo menos 2 pessoas e vai dizer assim: você voltará para casa hoje, alegre e feliz com o milagre que Deus te deu. Escute, como ministro de Deus, eu te abençoo. E declaro que na palma de suas mãos estão toda a sorte de bênçãos que foram pregadas esta noite. A tristeza não continuará te seguindo, a angústia não continuará te seguindo, porque o Espírito Santo de Deus esta noite iluminou sua alma, curou você dessas tristezas, angústias e traumas, e você viverá a plenitude de Deus. Você amará com intensidade, aceitará ser amado com intensidade, você vivenciará o gozo, a alegria da salvação, e irá distribuir essa alegria, essa paz, aonde quer que você chegue. A bênção do Senhor está sobre ti. Vai em paz, receba o milagre do Senhor. Quem acredita, fecha a mão assim, dá um brado de glória para esse Deus. Aleluia! Dê 2 abraços aí. Diga, você hoje voltará alegre para casa, feliz para casa. Abrace essa pessoa.